É isso aí, estamos de volta. Já estamos de volta, 17 horas, 9 minutos. Estamos aqui com a presença do meu amigo André Marim. Deixa eu abrir. Aí sim, hein? Cinema, hein? Que momento! Maravilha, Júnior. Prazer, viu, irmão? Obrigado mesmo aí pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui, né? Na Nova Metrô, e muito feliz. Com certeza, a Nova Metrô é uma parceira, né? Que a gente do samba agradece muito. E você, aquele famoso cara do YouTube ali, que todo mundo vai, o Júnior Belo, pô, sempre fez os lançamentos, as paradas lá, de pagode. Foi assim que você se tornou esse cara conhecido. E a gente fica muito feliz agora, né? Não agora, mas há muito tempo, de poder ver que uma rádio, agora você conseguiu fazer a história de uma rádio na internet, onde a galera comenta, os artistas vêm, saem boas entrevistas, todos os grandes amigos vêm aqui. Então você está de parabéns, irmão. Pô, tamo junto, a oportunidade para te agradecer, te parabenizar por essa iniciativa aí. Pô, tamo junto. Vamos fazer uma grande entrevista. O André, que ele sabe disso, a gente já falou na entrevista com o Maurício, que ele inspirou a gente, porque muitas pessoas sabem que o André Marinho fez a entrevista lá com vários artistas. Eu queria que até tá aqui nas perguntas, tá aqui a lista de perguntas, eu quero saber como é que surgiu essa ideia. Só deixa eu passar o nosso parceiro aqui antes. Moita Lanches 3030 7001 ou 3335 1100. Moita Lanches ali na Ipiranga, pessoal, um dos melhores lanches de Porto Alegre. Toca do Kit, mandou aqui um copo aqui pro André. Opa. Toca do Kit. Teleentrega 24 horas, WhatsApp 519819-64507, o melhor preço da Zona Sul. André, tá em Porto Alegre desde sexta? Tô desde sexta-feira. Fizemos o Santo Botequim, fizemos o Estação 910 na sexta-feira. No sábado fizemos Shangri-La, um evento fechado. Ontem fizemos o Poa Clube e ainda dei uma última para finalizar a noite, na surpresa lá na Tuca. Ah, foi lá? Foi, finalizamos ainda na Tuca e graças a Deus tudo certo. Pô, que bacana. Só alegria, a galera curtindo aquele clima que a gente gosta de fazer, de muita animação. E eu tô muito feliz, cara, assim. E detalhe, de 14 é porque, assim, é importante até explicar isso logo no começo da entrevista, que a galera fala assim, pô, o André tá direto em Porto Alegre. Eu não tô direto em Porto Alegre. Eu tô no estado do Rio Grande do Sul sempre, assim, né? Sempre que posso no estado do Rio Grande do Sul, sempre tô na área. Mas eu passo, vou pro interior, etc. E tá, inclusive, na semana, dia 14 ao dia 19, eu vou estar fazendo shows também pelo Grande Porto Alegre, pelo Caxias, enfim, pegando o interior e umas outras regiões também, dando sequência nesse fevereiro aí que eu dediquei para fazer um trabalho assim com mais força pelo estado do Rio Grande do Sul. Pô, que maravilha, cara, que maravilha. André, eu quero começar a entrevista, como eu faço todas as entrevistas, como é que começou na música? Queria que tu fizesse um resumo, vamos fazer meia hora, 40 minutos de entrevista. Eu queria que tu fizesse como é que tu começou na música, como é que tu fez a inscrição. Eu já entrevistei, onde tu tá sentado, entrevistei o Oscar. Sim. E ele me falou que fizeram a inscrição pra ele, nem foi ele que se inscreveu. Isso, os amigos dele fizeram a inscrição pra ele e tal. Eu quero que tu comece. Então, a minha história na música, ela começa de uma questão familiar. Acho que não é muito diferente da maioria da galera que passa por aqui. Eu acho que todo artista ele tem na casa alguém músico, um pai, a mãe, o irmão, enfim. Eu tive meus pais que sempre cantaram na igreja, né? Coral, conjunto, trio, quartetos, enfim, aquele padrão da igreja. E ali eu cresci ouvindo música o tempo inteiro e, obviamente, desde que eu me entendo por gente, eu já canto. Não profissionalmente, mas comecei a cantar em casa, na igreja, etc. Até que vem, sim, a oportunidade de fazer um trabalho que a gente considera secular, né? Que foi justamente no pagode. Com os amigos da esquina de casa, nós criamos um grupo chamado Pura Energia. Era um grupo de pagode, de brincadeira, de onda. A coisa foi crescendo, tomando corpo na freguesia Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O negócio tomou uma proporção tão grande que aí tivemos que sair de uma lanchonete chamada Energia do Guaraná. Foi daí que surgiu o nome do grupo Pura Energia, porque a gente tocava na Energia do Guaraná. E daí nós partimos para fazer shows em diversas casas no Rio de Janeiro. Aí os artistas vinham de fora, a gente recebia, tocava. Aí fiz o pagode do Andrezinho do Molê, junto com o Marcelo Rangel, que era um pagode famoso. No Biruta, inclusive, com o Vaguinho dos Morenos, que na época ainda era dos Morenos. Eram os pagodes mais conhecidos do Rio de Janeiro. O meu grupo, que era o Pura Energia, tinha a oportunidade de estar recebendo ali o artista, né? Fazendo o show e também recebendo os convidados. Então fizemos isso durante muito tempo. Até que gravamos com o Biravaí, a primeira música Pra Nunca Mais Voltar, que tocou na FM Dia no Rio de Janeiro, enfim, nas rádios principais que rolavam na cidade. Que ano isso? E isso foi 2000. Desculpa, 2000. 2000 é pra cá. Foi 1900 e... década de 90 ali. 99... Entendi. Beirando ali o 2000, mas era da 90 entrando nos anos 2000.
E ali começou, cara, 97 para 98. Caraca. 97 e 98. Porque depois de 2013 eu já estava no Bros. Então 97 e 98, mais ou menos isso aí. E aí eu, claro, comecei a transitar pela cena do pagode, né? Ainda querendo a oportunidade, aquela coisa. O Anderson do Leonardo Molejo, que inclusive é meu padrinho, ele foi padrinho também nessa época da música. Ele é incrível. Então eu comecei a me tornar conhecido tocando nesses pagodes importantes do Rio de Janeiro. Né? E o Biruta, o Quebra-Mar, a Oficina do Pagode, a galera do Rio de Janeiro já vai lembrar na época, na hora, porque eram pagodes mais frequentados. E Olimpo, enfim. E essa coisa começou a tomar uma proporção bacana. O Pura Energia começou a se tornar um grupo bastante conhecido. Inclusive tem uma história muito interessante que na época tinha uma rádio no Rio de Janeiro, chamada Rádio Tropical. Mas não existe mais. A Rádio Tropical, que é uma das mais importantes, do seu Armando de pagode pra gente lá. E tinha o Paradão de Novos Talentos. Cara, nesse Paradão de Novos Talentos ficava Pura Energia e Sorriso Maroto. Caralho. Disputando o primeiro lugar. Eu já contei essa história, inclusive no livro que eu escrevi, e falo isso com o Bruno constantemente, que é um grande amigo do Sorriso Maroto, a galera toda do Sorriso. E a gente conta muito e dá risada sobre isso. Então, Sorriso Maroto e Pura Energia, Sorriso Maroto, Pura Energia, Sorriso Maroto, Pura Energia. E hoje, pro Sorriso Maroto, vocês lançaram o CD, André? Essa história aqui. Lançamos CD, produção do Biravaí. Caraca, e aí, logo depois, na sequência, assim, aqueles altos e baixos, né, de você, um grupo que está começando e tal, teve a oportunidade do concurso Popstar. Estava fazendo show no Quebra-Mar, aí, concurso Popstar, tinha tido 2002 do Ruge, 2003 seria do Bros. Cara, a galera eu fazia a faculdade de Direito na época, e a galera da faculdade, se inscreve e tal, e na época eu namorava também uma menina que me incentivou muito nisso, a família dela, cara, se inscreva e tal. Enfim, os amigos, essa galera toda que estava próxima, insistiu para que eu me inscrevesse. Me inscrevi, a galera da faculdade ajudou, os amigos ajudaram, mandei. Selecionado. Falei, cara, 34 mil candidatos seriam selecionados. Falei, putz, a chance de eu ir, mas vou mandar. Um belo dia, sai lá a relação, porque ela mandava a música e a foto. Saiu a relação lá de quem poderia, quem estaria convocado. De 34 mil, 5.400 foram selecionados para a primeira etapa no Sambódromo. Aí foram 11 eliminatórias até sair os 5 vencedores. Eu passei por 11 eliminatórias ali no Popstar, até que chegou a história do Bros. Bros aconteceu, um sucesso incrível no Brasil inteiro, de 2003 a 2005. Terminou muito precoce, foi pouquíssimo tempo, mas foi muito intenso. Tanto que até hoje as pessoas, mesmo que nós retornamos, mas as pessoas até hoje, elas conhecem o Prometida, que foi o grande hit, dentre outras canções. Viajamos o Brasil inteiro, fiz bons amigos, criei grandes amizades, tive a oportunidade de trabalhar com os principais artistas do país, do qual deles acabei me tornando amigo, eram ídolos que viraram amigos. E aí, quando o Bros acabou, eu retornei às minhas raízes, lançando o primeiro CD, lá, tá lá, pela Zaid Records, que é o Livre Pra Voar, que eu gravei a música Livre Pra Voar do Thiaguinho e do Rodriguinho. Thiaguinho, meu amigo, foi lá em casa, tem uma música pra você aqui, gravei Livre Pra Voar, e gravei outras canções, e o disco foi uma barata. Mas assim, logo depois da sequência, veio a oportunidade de entrar no Cupim na Mesa. E aí a carreira sólida estava meio perdida, a coisa não estava se desenrolando muito bem. E aí o Fábio Ponte, que era empresário do Jeito Moleque, ele sabendo, já tinha uma amizade em função do tempo que o Bros existia, o Bros frequentava muito os pagodes que o Jeito Moleque tocava. E aí o Fábio Ponte me chamou, André, a parada é o seguinte, tem uma proposta para você, cara, Cupim na Mesa, um grupo daqui da Vila Olímpia, que estava naquela ascendente, que vinha o Jeito Moleque tinha estourado, Inimigos da HP, tudo ali da Vila Olímpia, e o Cupim na Mesa era um postulante a assumir o próximo posto ali daquela galera. E foi o que aconteceu. Ele falou, se você vier, vamos gravar um DVD, etc e tal, e vamos fazer um trabalho Brasil inteiro. Não vai ficar só uma coisa São Paulo. E aí tu te mudou do Rio para São Paulo. Porque na verdade com o Bros eu já morei, quando eu saí do Bros, no concurso, a base era São Paulo. Entendi. Então quando eu vou pro concurso em 2003 e já fico morando e morei por 10 anos em São Paulo. Então eu fiquei fazendo essa história, já estiquei, a história do Bros, aí a carreira solo, Cupim na Mesa, quer dizer, tudo São Paulo. Até que o Cupim na Mesa começou a fazer um trabalho no Brasil inteiro. Aí, graças a Papai do Céu, as músicas Incendeia, que foi a primeira. Depois veio Fala, Foi Mulher Deus. 100%. Aí vem Mulher 100%, Tá Rindo de Quê? Aí Compromisso com Ninguém. Aí começam a vir as músicas.
Viciado no Teu Beijo, enfim, Pra Sempre. Virou. E as músicas começaram a acontecer, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de rodar aí o Brasil inteiro. Foi Brasil, foi lá pro Recife, foi pro Resguardo. Geral, Manaus, Caramba, Brasília, de ponta a ponta. Ficamos aí pelo menos 5 anos, viajando o país inteiro, participando dos principais festivais e ganhando experiência, né? Adquirindo experiência, aprendendo cada vez mais, tendo a oportunidade de dividir palco com ídolos, com amigos e, enfim, trabalhando no crescimento da carreira. Aí, até que o Cupim na Mesa começa a passar por uma transição, porque eu estava sozinho numa marca de grupo. O único artista, André Marinho, e por trás a banda, Sim. Mas era um único artista. E aí entendemos que seria interessante, porque ia na TV, com vocês, Cupim na Mesa, entrava só o André. Entendi. Pô, com vocês, Cupim na Mesa, entrava só o André, eu ficava meio confuso. Pô, é Cupim na Mesa ou André Marinho? Foi quando o Fábio Ponte falou, cara, eu acho melhor a gente fazer a transição de André Marinho, começar a trabalhar com André Marinho, Cupim na Mesa, com André Marinho, Cupim na Mesa, até fortalecer o nome André Marinho. Então vamos começar a trabalhar agora com essa mudança. Porque quanto antes fizermos isso, mais chance a gente tem de fazer a história ficar na mente da galera. Então foi mais ou menos há 3 a 4 anos atrás que nós começamos a fazer essa mudança sutil de Cupim na Mesa para André Marinho, Cupim na Mesa. Entendi. E aí viemos fazer um trabalho. Aí eu lancei a música Fogo Alto, né? E foi a primeira música aqui do André Marinho solo, assim, praticamente. Fogo Alto, depois Talismã da Sorte. E agora a música que a gente está trabalhando, Minha Paixão. Então, mais ou menos assim, a minha história se desenha dessa maneira. Uma pouca história, né? Tá louco, cara, tá louco. Cara, tu passou ali nessa parte, nessa tua... Entre carreira solo e Cupim na Mesa, surgiu essa ideia do programa. Eu queria que tu falasse dessa ideia do programa na internet lá. Sim, legal. O acesso. Eu sempre gostei muito dessa área da comunicação, tanto é que escrevi um livro, sempre me vi brincando com essa coisa de entrevistas e tudo mais. Quando o Bros estava terminando, o Netinho de Paula, em São Paulo, que é meu padrinho também, ele me convidou para ser um dos apresentadores de uma TV que ele estava lançando, que era a TV da gente. Ele falou, André, você tem a cara da TV, eu vejo você com essa coisa de se comunicar muito bem e tal. Eu acabava falando ali mais no Bros, as pessoas começaram a perceber que o André fala bem, fala legal, vamos aproveitar o André para fazer alguma coisa dentro da TV. E aí o Netinho me convidou para apresentar um programa na TV chamado Quem Sabe Clica, que era uma competição de meninos de escola, e eu comecei a reger o programa. Só em São Paulo se pegar. Em São Paulo e algumas outras regiões, mas a base era São Paulo. Depois eu fui apresentar um outro programa também de debates, e ali eu comecei a ter essa coisa que a galera reparar, pô, é um cara de comunicação e tal, até que a Rede TV me convidou para ser um dos comentaristas oficiais do Super Pop, e onde eu tive ali um grupo de debates, que eu tinha um quadro chamado Nitroglicerina, no qual eu era um representante, né, o âncora, e aí fazia mediava os debates com o Antônio, com Cacá Rossetti, com o doutor Haroldo Lopes, com o Aguinaldo Timóteo, com a Jaque Cury, que ainda não tinha nem entrado no BBB, também estava nesse grupo, Felipe Campos, enfim, tinha uma galera muito bacana, Léo Áquila, e ficava aquelas discussões que eram temáticas sobre o que estava acontecendo no momento no país. E então dali, quando eu saí dali, comecei a fazer umas brincadeiras com o Rodriguinho na internet. E aí o Netinho, quando foi para o SBT, no programa da gente, ele me convidou para ser um dos jurados, participar e também ter um quadro junto com o Rodriguinho, que nós fizemos conselheiros sentimentais ou amorosos, e aí nós fazíamos a união dos casais, que tinham terminado, tinham brigado, a gente fazia essa união. Então ali foi despertando essa coisa realmente eu vou fazer alguma coisa na área da comunicação, não tenha dúvida. Aí as brincadeiras com o Rodriguinho começaram a acontecer na internet, ele fazendo vídeos de palhaçada, que era mania de vlog, na época chamava vlog, os vlogs estavam em ascensão, Felipe Neto surgindo e tal, até que a UOL me fez um convite, né? A TV Clique, o UOL me fez um convite para eu apresentar. Pô, André, você não quer fazer um programa aqui? E eu já vinha com essa ideia de fazer um programa de entrevistas com galera de pagode, porque é a área que eu transito, onde tenho grandes amigos. E aí eu criei a história do acesso livre. Estreiei na TV UOL. E aí, graças a Deus, a coisa começou a acontecer bacana, levei muita gente importante lá, grandes amigos. Eu partia do princípio seguinte, vou levar os caras que eu conheço, os amigos, porque sei das histórias, entendeu? E vou me divertir, além de eu fazer um programa. Então o acesso livre era para o UOL, era não era para a internet, não tem nada a ver com o YouTube. Ele era a internet, mas era o UOL. Né? Era a TV Clique UOL. Entendi. Era um braço da UOL, que era a TV Clique, e eu fazia ali. E, cara, começou a funcionar muito bem. Só que eu fazia dentro da matéria, era o estúdio da TV, eu entrevistava a galera ali, fazia o pagode ali, o ao vivo ali e tudo mais. Só que eu tinha no meio do programa as entrevistas que eu fazia externas. Então eu peguei a entrevista externa com todos os artistas, Salgadinho, Tiaguinho,
fiz o Pinha, fiz o Fogaça, fiz o Billy SP, fiz o... Enfim, Pezinho. Fui fazendo uma galera. Fiz o Carica, fiz o... Enfim, essa galera toda. E aí, o Picolé, e aí, muito legal. E aí eu pegava só o vídeo da entrevista e colocava no YouTube. Eu não colocava o programa inteiro. Entendi. O programa inteiro ficava na TV Clique UOL, eu pegava só o vídeo, destacava e colocava ali. Começou a ter visualização pra caramba, a galera curtindo, e até hoje eu sou cobrado. Por que você não vota? Eu vou voltar. Na verdade, assim, como eu não tenho mais a obrigação de estar semanalmente com o vídeo, e isso acontecia quando eu morava em São Paulo, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Isso dificultou um pouco. Era o Edu Garcia, que é meu irmão, que fazia toda a parte de filmagem e edição. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já não tinha mais o Edu ali do meu lado e acabou ficando um pouco mais complicado. Porém, eu fiz ainda algumas entrevistas com o Thiago Soares, com o Suel e etc. E vou dar sequência agora nesse ano, também bacana, com boas entrevistas com esses parceiros todos que eu tenho. E atendendo também ao pedido da galera que me cobra constantemente. Pô, cara, cadê o acesso livre? Cadê aquelas entrevistas? Então agora eu não vou perder a oportunidade. Em 2017 está voltando acesso livre aí. Meu, demais, cara. Quem não assistiu ainda tá lá no YouTube. Tá lá, tem várias, né? Tem várias. Tem todas lá. Acho que eu fiz tem todas. Tem muita coisa bacana lá. Tenho certeza que a galera vai gostar, vai surpreender. Chiquinho dos Santos é um compositor incrível, que fez músicas pro Belo, muitas, Soueto. E às vezes a galera conhece de nome, não conhece a fisionomia, ou às vezes nem conhece de nome, não faz ideia que aquele cara é o compositor de músicas que marcaram sua vida. A proposta inicial do Acesso Livre foi isso. Quero trazer a surpresa da galera falar, caramba, eu não sabia que essa música era dele. Isso aconteceu. Eu tive isso com o Pezinho. Quando você estava falando da Bonanza. Do Malícia. Pezinho. E tem inúmeras músicas. Então isso aconteceu com o próprio Fogaça, o próprio Thiaguinho, que as pessoas, pô, o Thiaguinho então só sabia aquelas músicas do Exalta. Quando ele começou a puxar a quantidade de canções que ele tinha feito, a galera falou, cara, que eu não fazia ideia de que o Thiaguinho tinha feito essas músicas. Tem uma cena, pessoal que tá curtindo aí, tem uma cena que o André tá entrevistando o Pezinho e o Pezinho fala, eu mijei rindo, cara. Da geladeira? Isso, daí tu fala, essa é tua também? Ah, é minha. Daí tu pega, te levanta e vai embora. Não, eu larguei. Não, larguei não, parei. Aí tá abusando, pô, aí tá abusando. Mas que são legal, caras incríveis e excelentes compositores que também se transformaram em grandes parceiros, grandes amigos e muito respeito máximo a todos eles. Que legal, cara. André, fizemos um resumo da tua carreira, fez rapidinho, né? Não, o cara já tem a manha, já sabe. Para prolongar muito. Eu queria que tu falasse agora desse novo CD, falei contigo ontem, anteontem, é um novo trabalho, 2 composições, cara, eu queria saber, quem é o teu ídolo? Cara, música. Na música, meu ídolo na música, eu tenho vários ídolos, né? É difícil você ter um ídolo só quando você tem uma quantidade incrível de grandes artistas, principalmente no nosso segmento de samba e pagode. Mas ídolo, pessoa, figura ídolo, desde a sua personalidade, a sua maneira de agir, a sua presença de palco, enfim, toda a história como um todo do artista, o grande ídolo sempre foi Alexandre Pires. É o cara que eu sempre olhei, me espelhei e falei, meu irmão, esse cara é incrível. E aí tive a oportunidade de me tornar amigo. Agora, claro que eu tenho coisas do Alexandre, do Alexandre tem coisas do Alexandre, tem coisas do Netinho, tem coisas do Belo. Eu sou um fã incondicional do Revelação. Quer dizer, o Xande de Pilares, enfim. Eu tenho muitas referências, mas uma figura como ídolo sempre foi Alexandre Pires. Sempre deixei isso claro pelo conjunto da obra. Palco, postura, maneira de falar, de se colocar, as canções, o repertório. Assim, sempre foi um cara que eu de moleque olhava e falava, putz, esse aí. Alexandre Pires, ficava vendo as fitas, imitando, tanto ele como Negritude Júnior. Quando eu colocava as fitas para imitar, para fazer, as coisas era Negritude Júnior e só para contrariar. Eu ficava vendo como é que eles faziam. Claro que eu ouvia todo mundo, consumia todos eles e pegava um pouquinho de cada um. Mas o Alexandre Pires, pela performance de palco, e o Negritude Júnior, também, justamente por isso, pela evolução que eles faziam, eles acabaram se tornando assim muito forte dentro da minha história. Demais. Alexandre Pires está voltando aí, quem não sabe, a gente subiu a matéria lá na Rádio Nova Metrô, tá voltando pro latim, tá voltando com CD latino todo em espanhol. O Alexandre transita. Ele é demais. Tranquilo, ele é um artista que já fez tem muita história dentro da música, ele se permite transitar e criar situações e testar, e, enfim. Ele é gênio. Tem jeito. Cara, dentro desse CD tem 2 músicas do Belo, por isso que eu te perguntei quem é o teu ídolo. Lembra e Algo Além. O Belo é um grande amigo meu. É um grande, como eu falei, é um ídolo. Se tratando de música romântica, Belo, as canções do Belo, até no meu repertório de hoje eu canto as antigas, canto as novas. O Belo é um artista que assim,
ele não precisa fazer força para que as pessoas se apaixonem pela sua voz. Ele sobe no palco, fica parado e ele só abre a garganta e todo mundo se emociona. Então, assim, é um cara incrível, né? Que eu posso chamar de amigo porque tenho realmente intimidade, frequento casa, enfim, a gente tem uma relação muito bacana. E o Belo, eu tive o prazer, a oportunidade, na verdade o Prateado me permitiu essa oportunidade. A música Algalém é de minha autoria, junto com o Felipe Duarte. Não sabia. A música é de minha autoria, Algalém, André Marinho, Felipe Duarte e o Rafa Brito. Cacete, então nós cara. três fizemos essa canção, Algalém o Belo gravou, naquele disco branco, que é um dos discos que eu mais gosto, inclusive. E assim, foi muito legal, foi o DVD, né? O primeiro DVD, Isso, né? 2007. Foi o DVD, o disco do DVD, aquele DVD de estúdio que ele fez junto com o Prateado Demais, primeiro. demais. E eu tive o prazer de ter essa música gravada. Então agora eu entendi que seria bacana eu colocar ela novamente. Enfim, é uma música que já se passou tanto tempo que o Belo gravou. E uma música de minha autoria também. Caramba. E a Lembra é uma canção que eu gravei antes até do Belo. Só que assim, eu gravei a música, mas eu não lancei o disco. Então eu tinha algumas músicas que eu gravei que eu deixei para poder lançar. E aí o Belo, que é a música do Humberto Tavares e do Jefferson Júnior. Tu vê, cara. São feras, são amigos também. E aí o Betinho mandou 3 músicas, falei, Lembra, eu já vou gravar. Aí gravei a Lembra, logo depois, na sequência, o Belo foi e gravou e botou para tocar, foi música de trabalho do Belo e tal, mas aí já tava no meu disco, no contexto do meu disco, eu também mantive ela. Então por isso tem essas duas canções lá. Isso aí que eu queria te perguntar. Produção de quem é esse novo trabalho? Tem 3 braços, na verdade. A música Minha Paixão, que é a música de trabalho, ela é uma produção do Silvio Neto, né, que é Silvio Neto, baixista, grande parceiro. E ele fez essa canção específica, porque a gente entendeu que seria a veia dele e tal. Faltava uma música para completar o disco. E aí o Flavinho do Bom Gosto, que é um irmão, que eu tenho também na música, e ele falou, cara, vamos fazer. Aí eu e o Flavinho escolhemos a canção, junto fomos lá no Silvio e gravamos essa música para completar o disco. Tem faixas gravadas, produzidas, na verdade, pelo Bruno Sorriso Maroto e Lelê, né? Tem Bruno Talismã da Sorte, é uma delas, a produção deles. E outra parte do disco foi o Miro Ferreira, diretor musical do Cupim na Mesa, meu diretor musical, Miro Ferreira, baixista, Beldão, diretor musical do Cupim na Mesa, e nós fizemos juntos a concepção do disco. Então eu parei para compor canções, fogo alto, tudo preparado, eu parei um tempo realmente para compor essas canções, e ele confiou nas minhas loucuras. A Vem Cá, uma música diferente também, André Marinho e Felipe Duarte, e nós fomos fazendo umas loucuras aí. E eu quis fazer um disco diferente. Claro que eu coloquei as coisas tradicionais, românticas, que eu gosto de cantar, os pagodes tradicionais, mas eu acabei me permitindo abusar um pouco de fazer algumas experiências, de misturar ritmos. E tá um disco muito especial. Quem tiver oportunidade de ouvir, tá em todas as plataformas digitais. André Marinho, tudo preparado. Tudo preparado, diferente. Eu ia falar disso. A música que abre é tudo preparado. Isso, é música de minha autoria, sozinho, tudo preparado. E uma música que me chamou a atenção também, Qual é a Boa? Qual é a Boa? Essa música é de Oscar Tintel, Oscar Tintel, Wallace Viana e Bruno de Holanda. O Oscarzinho, que é um grande do Bros, todo mundo conhece, o Oscar, ele falou, negão, eu falei, cara, eu preciso de um pagode pra cima, mais animado e tal. Ele falou, cara, eu tenho uma aqui. O nome da música é Qual é a Boa? Olha aí. Ele mandou Qual é a boa de hoje à noite. Vem pra cima. Aí eu falei, pô, esse é legal. Gravei Qual é a Boa. É uma música postulante, inclusive, a ser de trabalho. Caralho, a música eu tenho um ouvido bom, mano. A música é sensacional. André, pra finalizar, queria que tu falasse, tocou no Bros. Como é que tá a situação do Bros? Estão pensando em vir? Elas perguntaram legal, aqui na recepção. Pô, não tenha dúvida. Tá aqui as meninas queridíssimas, né? Nossa líder do fã-clube também tá aqui. E assim, o Bros, ele é um projeto paralelo. Sim. E assim, claro que nós temos a agenda de cada um, a carreira de cada um andando, e isso demanda muito tempo. Mas, inclusive, na próxima semana, e nas próximas 2 semanas, nós vamos ter algumas reuniões importantes para a gente fazer um mapeamento do Brasil, onde vão acontecer os próximos shows. Então, nós continuamos, sim, com o trabalho de divulgação. Agora a gente retoma, né, em fevereiro. Agora já, começo de março, a gente já começa a retomar a história de divulgação, já depois do Carnaval, né? Sim. A gente planeja agora para começar a fazer depois do Carnaval. A gente começa a fazer shows novamente, divulgação, aquela coisa toda. Grava o disco, termina de gravar o disco e lança esse trabalho. Estamos discutindo aí com algumas gravadoras, enfim,
que se interessaram, querem ser parceiras, então nós estamos só terminando de acertar alguns pontos para poder estar fazendo o lançamento do disco e dar sequência nos shows pelo Brasil. É diferente como a gente faz agora, por exemplo, né, na minha carreira. Eu venho a Porto Alegre, faço 4, 5 shows no Rio Grande do Sul. Eu vou a Minas, faço 5, 6. Então, no Bros é um pouco diferente. A gente vai e faz uma cidade, faz 2, 3 no máximo no final de semana. É mais difícil você ficar dobrando shows numa mesma noite. A estrutura é diferente. Tem toda uma logística. A logística é diferente. Então, geralmente, eu venho a Porto Alegre. É um show em Porto Alegre. Aí sai daqui, vai para outro lugar, faz um outro show. Então, por isso que não tem aquele fluxo normal que a gente tem no pagode, show toda hora, o tempo inteiro, em todos os lugares. Então, a gente programa isso para poder adequar a agenda de todo mundo. E aí, sim, vai fazendo shows conforme o programado e etc. E tal. Então, pode ter certeza que Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vai receber, sim, a nova turnê do Bros, que é o Reencontro. Pô, que bacana. Sensacional. Que bacana. Eu vi o clipe lá, muito bacana. Pô, foi melhor assim, tá no Multishow, a galera pode pedir. Foi melhor assim, uma música que nós fizemos, composta por nós 5, e tá muito bacana. É isso aí, vou finalizando por aqui essa grande entrevista, esse grande ser humano, essa pessoa fantástica que tu é. Obrigado, cara. Tu é um dos poucos assim que a gente vê o carisma tanto fora da câmera, atendendo o pessoal aí. Pô, te dá os parabéns, cara, porque ser humano, isso me chama a atenção muito no ser humano. Recentemente a gente entrevistou quem aqui, que também brilhava ali. Leomar é uma grande parceira. Leomar, cara. Grande brother. A gente até brinca, nós somos feijão da mesma concha. A gente tem essa costume de brincar assim com os amigos. Eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, né? Eu sou muito, e acima de tudo, eu sou muito agradecido. Então, eu lembro quando o moleque pedia, pô, papai do céu me abençoa para que eu possa conseguir alcançar as coisas e tudo mais. E aí ele me dá a oportunidade de alcançar, de ser uma pessoa conhecida, da minha música poder estar tocando o coração das pessoas. E eu tenho muito prazer em poder falar sobre isso, atender as pessoas e ter essa relação de proximidade com os fãs, com as pessoas. Eu sou um cara que os meus amigos sabem disso, sempre divertido, brincalhão. E eu me considero um operário da música, né? Claro que o artista ele tem suas preocupações, ele tem suas vaidades e tal, mas eu sou muito mais um operário da música, que eu vou onde o povo está, eu vou para cima, eu não tenho muita frescura. Eu sou pela música, eu sou pelo trabalho, eu sou pela ralação, entende? E que eu acho que só tem oportunidade quem está em movimento. Exatamente. Eu acho que as pessoas que estão na inércia, elas têm uma certa dificuldade que as coisas aconteçam. Você precisa ajudar a Deus. Senhor me abençoa, mas se você ficar em casa, as coisas não vão acontecer. Senhor me abençoa, mas vai para a rua, vai para a pista, se reinventa, cria, testa, arrisca. E aí as coisas começam a acontecer. Então eu sou muito feliz por causa disso, porque eu arrisco, eu vou para cima, eu mudo, eu sou camaleão, eu vou transformando. Não deu aqui, tudo bem, não tem problema, amanhã vai ser melhor, e eu vou testando, eu vou fazendo essa história e continuo sempre com um objetivo. Eu sei de onde eu vim, eu entendo onde eu estou, e eu sei exatamente onde quero chegar. E sou muito feliz por tudo que até hoje, graças a Deus, eu consegui. Aula demais. E vamos trabalhando. 17 horas e 36 minutos. Quero agradecer aqui mais uma vez, André. Obrigado, meu irmão. Volta para quando? Para o Rio? Eu volto para o Rio amanhã. Na verdade, não vou para o Rio. Eu volto para São Paulo. Tenho reuniões em São Paulo. Ainda faço show em São Paulo, em São José dos Campos. E depois eu retorno ao Rio de Janeiro. Depois eu venho para o Rio Grande do Sul novamente, de 14 a 19, com o Vaguinho que está aqui. A gente está fazendo uma agenda bacana pela grande Porto Alegre, pelo interior também. E de 14 a 19, vou estar novamente também aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Show de bola. 14 a 19 de fevereiro. Pô, que semana que vem, pô. Semana que vem. Pô, semana que vem já volto novamente. Por isso que eu falei no começo da entrevista. Eu não fico em Porto Alegre direto. Sim, vai voltar. Porque a base é Porto Alegre. Você chega no aeroporto em Porto Alegre é a base, mas eu faço um trabalho no Rio Grande do Sul que é grande e graças a Deus eu tive a oportunidade de ter o meu trabalho tocando em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então é por isso que eu venho bastante para poder atender ao carinho que essas pessoas têm por mim. Cara, o interior do Rio Grande do Sul comprou muito a tua carreira, né? Pô, tua, do Oscar, Vitinho, Amsterdã, enfim, tem aí alguns nomes aí que estão frequentemente aqui em Porto Alegre. É verdade. Graças a Deus. 17 horas e 37 minutos, eu vou ficando por aqui. E vamos bajular aqui um pouco, tirar umas fotos agora com o André Marinho. Vamos ficar com a nova música do André Marinho. Vamos botar Minha Paixão aqui? Minha Paixão toca aqui na programação também. Maravilha. E daqui a pouco vamos virando. Você tem toda a liberdade para tocar aquilo que você gosta, se sente bem, você sabe disso. E a gente vai mostrando aí aos pouquinhos o novo trabalho para toda a galera. Obrigado a você, a Rádio Metrô, por esse carinho maravilhoso. Nova Metrô, por esse carinho maravilhoso de coração mesmo. Tamo junto, pô. 17 horas e 38